Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Você falou que, e eu sei disso também, que você entrou muito pela via da questão do avivamento, que era um tema que chamava a sua atenção, e você tinha, vamos dizer assim, uma pergunta. Então, você trilhou um caminho. Eu lembro que, assim que a gente casou, você lia muita coisa de avivamento, depois você entrou nesses assuntos mais até da doutrina reformada. Eu lembro que você lia muito John Piper, depois passou a ler outros autores reformados mais tradicionais, e formou até uma base legal. Lembro que você teve o Schaeffer também, teve um caminho de vários autores. Você acha que existe um caminho? Eu não sei a resposta à pergunta também. Você acha que existe um caminho que todo mundo deve seguir teologicamente, ou tem tipo uma porta que cada um vai entrar de acordo com o assunto? Sei lá. No meu caso, eu conheço muito mais história da igreja. Talvez tem gente que olha para mim e acha que eu sei tudo. Não sei, nem de história da igreja, mas é um assunto que eu sei mais do que outros. Né? Tem gente que me pede para citar versículo de cor. Eu nem sei, eu sou muito ruim de decorar versículo, porque a minha mente já está gasta com datas e nomes de história da igreja. Então, cada um meio que tem um assunto, né? O que você acha que, para uma pessoa que está ouvindo a gente agora e quer começar a estudar sozinho ou não, quer começar a estudar, qual o caminho que ela faz? Como que você aconselharia nesse sentido? Bom, em Mateus capítulo 22, os religiosos questionaram a Jesus sobre qual era o mandamento mais importante da lei. E aí Jesus falou, o primeiro e maior mandamento é esse: amar a Deus acima de todas as coisas, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Então, ao dizer isso, eu concluo que Jesus entendia que existia uma espécie de hierarquia nos assuntos da palavra, hierarquia nos assuntos das escrituras, ou seja, assuntos que vêm primeiro e assuntos que vêm depois, que vêm em segundo lugar. Então ele fala do primeiro mandamento, ele fala do segundo mandamento. Então eu creio que existe aí uma ordem de assuntos na palavra que a pessoa precisa construir para ela compreender corretamente. Mas o que vai levar a pessoa nessa jornada de estudar é essa pergunta, esse questionamento, essa coisa forte no coração. Que pode ser diferente, né? De pessoa para pessoa. Exatamente. Então, cada pessoa pode entrar por uma via. Então, por exemplo, possivelmente tem gente que pode entrar por uma via, assim, o cara ele tem um desejo de pregar o evangelho na universidade, ele é universitário e ele quer pregar na universidade, ele tem um coração queimando por almas, ele quer pregar o evangelho, e pode ser que então, por algum motivo, ele entra ele começa a estudar apologética, porque ele quer defender a fé na universidade, ele quer trabalhar nessa área e falar sobre isso, né? Então, esse pode ser um caminho, o cara pode entrar pela via da apologética, só que entrando na via da apologética, em algum momento ele vai se deparar com alguns questionamentos, como, por exemplo, teologia sistemática, teologia filosófica, ele vai entrar por essas vias, e o que acontece? Então, quando eu comecei a estudar mais, o que comecei a ver? E assim, eu tenho que dar os créditos aqui, apesar da pessoa não estar mais entre nós, já está com o Senhor, mas eu tenho que dar os créditos ao irmão Dino Francesco, que foi um autodidata muito maior do que todos que eu conheço. Ele só vocês entenderem. Ele era autodidata de verdade. For real. Meio... Ele ajudou a escrever a Constituição da Colômbia, só para os irmãos saberem o nível. Ele, por exemplo, se você desse para ele um livro, tá? Isso é um caso real, aconteceu aqui em Montemor. Deram um livro para ele de manhã, para ele fazer uma resenha do livro. Ele leu o livro inteiro de manhã, escreveu a resenha em português, sendo que ele era colombiano, escreveu em português, já diagramado, corrigido, tudo perfeito. Então, assim, ele era muito forte. E o Dino tem uma série de livros em espanhol, tem alguns livros em português. E aí, eu vi ele falando um dia que tinha a ordem dos assuntos da palavra. E aí ele falou, isso ficou na minha mente, e eu comecei a perceber que era verdade mesmo. Que todas as vezes que você lia alguma doutrina, você percebia que tinha outra doutrina antes.
que aí eu já conectei com uma coisa que eu tinha lido do Schaeffer anos antes, que era o quê? Pressupostos. Então o Schaeffer falava muito de pressupostos. Então, para mim, eu acho que quando o cara vai começar, o grande lance é a formação de pressupostos. Porque depois que você formou os pressupostos, aí isso vai desencadear todo o estudo depois. Então, por exemplo, se o cara quer estudar sobre escatologia, ele já quer começar a escatologia, ele já quer aprender sobre o anticristo, um monte de coisa assim, ele não vai ser saudável isso. Ele precisa estudar coisas anteriores que vão desembocar nisso. Não é que escatologia não é importante, mas é que ela é um assunto que é resultante de um processo e de um desenvolvimento. Então, por onde é que a pessoa deveria de começar? Bom, vamos lá. Eu creio que ela precisa começar pela Bíblia. Então, assim como a gente, se fosse trabalhar, por exemplo, com alguma área tipo medicina, a questão da pessoa é o corpo humano, a questão da pessoa é a saúde, a teologia lida com um livro. Por mais que a gente esteja falando que a gente lida com Deus, porque Deus é o nosso alvo, porque Deus é com quem a gente quer relacionar, teologia é feita a partir de um livro. Então, a pessoa, obviamente, ela precisa dos pressupostos subjetivos, que são os pressupostos de conversão, da presença de Deus no coração, mas ela precisa chegar no livro. Sim. Então, se é esse o início, eu creio que ela deveria de começar pelos assuntos relacionados com a teologia da revelação e todas as questões ligadas com o método ou processo de interpretação da Bíblia. Então, a questão é, Deus falou? Porque se a gente vai estudar esse livro, todo o dilema do livro é, que livro é esse que a gente está estudando? Qual a natureza desse livro? Esse livro é um livro, nós evangélicos cremos nisso, que é um livro que é o registro do que Deus falou, e esse registro ele é sagrado, ele é a Bíblia sagrada, porque Deus ainda fala hoje por meio desse livro. Então, essa questão de possibilidade de Deus falar, a revelação de Deus, a autorrevelação de Deus, a revelação de Deus na criação, tudo isso tem a ver com o que a gente deveria de iniciar o estudo. Sim. Não quer dizer que é assim que começa. Quase ninguém começa por isso, a não ser no seminário, claro. Então, assim, eu fui entender isso aí no meio do caminho, porque eu tinha perguntas, eu fui voltando. Eu tive que um dia estudar sobre a autorrevelação de Deus, a possibilidade de Deus ter falado, em língua hebraica, de Deus ter falado em hebraico com Saulo no caminho de Damasco. Então, assim, não é uma coisa que Deus mandou só uma imagem, só um trovão, não. Deus falou literalmente, em palavras, Deus verbalizou aquilo que ele estava falando. Mas quem que me jogou isso na cara? Schaeffer. Então foi lendo Schaeffer que ele, jogou isso. Quando eu entendi, uau, isso é verdade, peraí. Nossa, hoje eu dei uma aula do Schaeffer e fiquei pensando, nossa, como o Schaeffer já moldou nossa vida em várias áreas diferentes, né? Muito. Então foi quando o Schaeffer falou sobre isso que eu fiquei assim, nossa, é verdade. A gente não crê na Bíblia porque a gente sente algo. A gente não crê na Bíblia porque é como se a Bíblia fosse um resultado de uma conclusão, né? Que é basicamente o que algumas pessoas podem dizer, né? Que tiveram acontecimentos na história e a conclusão desses acontecimentos foi a resposta de Israel aos acontecimentos. Isso é a palavra de Deus. Não, Deus literalmente falou. Deus falou com Adão no Éden, Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão e falou mesmo, audivelmente em palavras. Então, acho que a gente tem que começar daí, que é Deus falou e a possibilidade de Deus falar, toda a teologia da autorrevelação, e em cima disso a questão do processo de interpretação do material que a gente tem nas mãos. Em cima disso, eu diria que a pessoa precisa de uma jornada. Então, veja, eu falei duas coisas já aqui. Teologia da revelação e exegese, teologia exegética. Eu acho que junto com isso a pessoa precisa de uma jornada devocional, uma jornada de estudo aplicado ao coração, onde ela leia a Bíblia toda sempre, que é a frase... Uma coluna, né, aqui do nosso ministério, né, amor? A gente tem que falar isso.
Isso não veio de nós, né? Nossos mentores sempre falavam isso, leia a Bíblia toda e sempre. Então, tem até uma nuvem sobre nós aqui, tanto nas escolas, né, que a gente tem aqui, quanto na igreja, de que começo do ano é hora de começar a leitura bíblica anual, tá? Lendo a Bíblia toda, essa experiência com a palavra, né? Não só com livros de teologia, isso é bem legal falar. Então, assim, o seu John Walker, pai do Haroldo, que é o nosso mentor, meu pastor, ele tinha essa coisa assim, que ele tinha no coração, que ele queria que as pessoas olhassem para aquele livro preto, a Bíblia, e vissem como se fosse mais do que um livro preto, como se fosse algo real, algo que eu posso me relacionar, algo que mexe com o meu coração, algo que mexe com a minha vida, e por causa disso ele começou a dar cursos bíblicos, cursos esses hoje, que até hoje a gente ensina, como por exemplo o curso de 7 alianças, que a gente ensina tanto no curso de preparação profética, quanto a gente ensina também nos nossos cursos aqui. Então, ele tinha esse desejo, e daí falava que tem 2 palavras que sempre acompanham a Bíblia, que é a palavra toda e a palavra sempre. O sujeito fala, eu leio a Bíblia, mas você lê a Bíblia toda? Você leu de Gênesis a Apocalipse? E você lê sempre? Porque qual é a importância do toda e qual é a importância do sempre? A importância do toda é, você precisa de um conhecimento que não seja fracionado. Então, o que acontece é que, às vezes, por exemplo, na jornada de estudo, o sujeito pode começar o estudo dele pela teologia sistemática. E é maravilhosa a teologia sistemática. Mas a teologia sistemática, ela é uma organização de assuntos. Ela não é uma organização da Bíblia em si, né? Diferente da teologia bíblica. Então, se a pessoa começa uma jornada pela teologia sistemática, ou seja, se ela começa a jornada dela de estudos querendo entender doutrinas, ao invés de entender o livro em si, ela pode ficar com a mente dela fracionada e dividida em pedaços. Então, a gente não quer isso no nosso curso, a gente não quer isso na nossa escola, a gente não quer isso na nossa igreja, por isso a gente quer que a pessoa leia a Bíblia toda, mas não é só toda, é sempre. Então, se o sujeito vai começar agora e ele tem poucas horas para decidir o que ele vai estudar, e ele tem que optar entre ou uma coisa ou outra, eu diria, opte por ler a Bíblia inteira. Se o sujeito tem muito tempo, eu diria, opte por ler a Bíblia inteira. Se ele tem muito tempo, existem planos de leitura que você consegue ler a Bíblia em 1 mês. Então faça o teste e leia 12 vezes a Bíblia no ano. Eu acho que vai fazer um efeito muito forte quando a pessoa começar a estudar teologia, quando a pessoa começar a estudar, porque ela está embebida da palavra. Então, qual que é o grande lance que aconteceu, por exemplo, com os Irmãos Unidos, né? Os Irmãos Unidos da Inglaterra, da onde veio o dispensacionalismo e tal. É que na época eles mergulharam tanto na Bíblia, mas tanto na Bíblia, tanto que eles diziam assim, não, pode chamar qualquer bispo da igreja anglicana, chama ele para debater com o menor diácono nosso aqui, que ele vai detonar o cara. Por quê? Porque eles estavam mergulhados na palavra, enquanto os bispos na época estavam mergulhados só na teoria não, só nos assuntos acadêmicos. Então eu acho que a gente tem que equilibrar entre essas duas coisas, mergulhar no que é o nosso material, ainda que a gente usa as ferramentas que são concedidas de fora para a gente mergulhar. Então, começando pela teologia da revelação, eu diria que a pessoa tem que ter uma boa jornada nisso daí. Então, assim, os primeiros anos, eu aconselharia a pessoa a ficar só nisso. Ler a Bíblia toda sempre, entender a teologia da revelação, entender a teologia exegética e, em quarto lugar, ela então gradualmente tentar começar a entender sobre o plano de Deus, que no meio acadêmico geralmente chama de teologia bíblica, né? Sim.